Vamos ler a Bíblia, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31. Se vocês acharam, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós lemos até aqui. Pela graça de Deus, pelas 2 últimas semanas, nós realizamos o Word Camp. E principalmente na segunda semana, tem um prédio do grupo do Taekwondo, e eles gastaram tanto dinheiro que é melhor que o nosso centro de retiro. A gente queria fazer ali o retiro. E domingo passado, e lá em Kotsko, e quarta foi em Daejeon, em Daegu, depois quinta foi em Daejeon, a gente fez esses eventos, a gente ficou muito feliz. Lá no ginásio de Taekwondo, eles se aproximaram bastante da gente e eu falei para eles que eu gostaria muito de fazer o retiro de inverno. Essa vez a gente não vai poder porque já está tudo locado, né? Então cabe mais 4.000 pessoas lá. E todo mundo ficou feliz, se divertiu. E a gente também criou um bom relacionamento com aquelas pessoas daquele lado. Então as pessoas, quando surge uma doença no corpo da pessoa, então, quando machuca, quebra, corta, sangra, então dói. Então, quando acontece essas coisas, se a pessoa não sente nada disso, porque a pessoa, mesmo morrendo, ela não sente, então, para poder sentir que ela está morrendo, Deus faz ela sentir dor, faz ela sangrar. Então, vivendo a nossa vida, a gente passa por várias dificuldades e problemas. Então, quando a gente se depara com um problema, então é importante a gente saber que a gente está passando por essa dificuldade e a gente fica preocupado. Mas, ao contrário, se a gente não tiver motivo para se preocupar e a gente ficar preocupado, então essa pessoa está com um problema mental. A Bíblia diz para a gente não temer, para a gente ser corajoso. Em várias partes da Bíblia aparece essa palavra. Principalmente em Romanos capítulo 8, versículo 31, que nós lemos a partir que a gente leu hoje. Então Deus fala muitas coisas felizes pra gente. Vivendo a vida espiritual, sempre a gente estando com Deus. Aí se eu passar por dificuldade, se eu tiver tribulação, eu fico muito preocupado com essas coisas. Então o apóstolo Paulo falou o quê? Que eu nasci no ventre da minha mãe. Então, ultimamente eu tenho o coração de que Deus tem preparado todas as coisas para nos abençoar. Antigamente a gente tinha uma igreja em Songsan, mas depois da guerra da Coreia, começou a surgir
umas outras pessoas de outras religiões da nossa igreja começou a dividir a igreja, não a nossa, né? Então a maioria estava pertencendo à igreja protestante e a outra parte à evangélica. Então estava tendo muita briga dentro de uma igreja. Então estava tendo culto numa mesma igreja, e desse lado estavam cantando louvores, desse lado estavam lendo a Bíblia, então tinha muito atrito dentro da igreja. Então, numa mesma igreja a gente viu tendo essa guerra, e no final juntaram dinheiro, e por um lado ficou nessa igreja onde estava, e o outro lado decidiu ir para outra igreja. E sem eu saber de manhã, a gente tinha um culto de uma parte de manhã e à tarde tinha de outra parte. E a gente estava tendo culto e de repente abriu a janela e a minha irmã mais velha olhou para mim e falou: vem aqui rapidinho. E ela falou para mim: você não pode vir dessa igreja, você tem que ir para outra. E a minha irmã estava pertencendo à igreja presbiteriana. Quando eu vi aquela igreja evangélica, não tinha nenhum problema. E eles viam também que não tinham nenhum problema. E a gente estando naquela mesma cidade de Sonsana, a gente estava com esse problema das igrejas. E um ancião da nossa igreja, ele frequentemente ia para Tegu. Então, aquela igreja presbiteriana estava falando que eles estavam tendo uma nova religião. A gente não pode ter um novo evangelista, uma nova religião. A gente tem que pedir um missionário. Eles pediram um missionário. Compraram um sino da igreja, mas não podia ser qualquer um. Tinha que ser melhor que a outra igreja. 1 metro maior. E eu que tocava esse sino frequentemente, eu tocava o sino, eu ficava pendurado no sino e o sino não tocava. Então tinha que ser eu e mais uma pessoa. E aí da Holanda enviaram a esposa de um missionário. E ela veio ensinar inglês na nossa escola. E como era uma igreja também, ela era da nossa igreja, ela vinha visitar minha casa. E mesmo que a gente fosse criança, ela era bem assim, legal com a gente. E um dia, ela estava escrevendo um panfleto e eu estava ajudando ela. E eu perguntei: onde a senhora vai? Eu vou fazer um seminário. Aí eu perguntei: posso ir junto? Ela olhou: você recebeu a salvação? Se você não recebeu salvação, como você pode querer falar comigo que já recebi salvação? E como eu não tinha recebido salvação, eu fiquei com o rosto vermelho e fiquei envergonhado. Então, todas as coisas que eu fazia, nada dava certo. Desculpa eu falar isso. Mas todas as pessoas faziam e dava certo. Mas o que eu fazia a mesma coisa e dava errado. Por que nada dá certo na minha vida? Por que nada dá certo? Em 1965, em 62, no mês de maio, eu já falei frequentemente, eu queria entrar no exército e queria trabalhar lá dentro, mas eu fui rejeitado. Por quê? Eu fiquei assustado. Por quê? É só olhar para a pessoa que eles já deixam trabalhar lá. Mas o meu dente da frente estava quebrado, por isso eu não fui aceito. E naquele tempo, Deus começou a me mostrar que tipo de pessoa eu era. A partir do mês de maio até outubro daquele ano. Eu frequentava mais a igreja do que as outras pessoas. Eu pensava que eu era mais bonzinho, que eu fazia mais trabalho da igreja. Então eu pensava que eu era uma boa pessoa. Mas aqueles escribas e fariseus que queriam apedrejar aquela mulher surpreendida em adultério, focalizando o pecado da mulher surpreendida em adultério, eles não podiam enxergar seu próprio pecado. Mas Jesus Cristo falou: quem não tiver pecado seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E quando eles escutaram essa palavra de Jesus, pela primeira vez, eles refletiram a sua imagem e eles viram que eles eram grandes pecadores. E com vergonha, todos eles largaram a pedra e fugiram.
Vendo Romanos capítulo 8, está escrito o quê? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa palavra é tão boa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu, como um pastor, me encontro com muitas pessoas, altos, baixos, gordos, magros, pessoas inteligentes, ignorantes, ricos, pobres. Como pastor, essa pessoa, embora agora não tenha recebido a salvação, quando ela diz que é uma pessoa que vive por Deus, se ela é uma pessoa de Deus, eu não posso fazer nada contra ela. Eu não posso simplesmente passar reto por essa pessoa. Eu sou um servo de Deus. Deus é por essa pessoa. No mundo da vida espiritual, dependendo do nível espiritual, o jeito que essa pessoa pensa é completamente diferente. A pessoa que tem um nível espiritual baixo, a cobiça da carne, o desejo da carne, sentimento da carne, porque essas coisas controlam a pessoa. Claro que ela come bem, vive bem, o coração dela se aprofunda nessas coisas. Mas, quanto mais pro lado espiritual a gente vai, por mais que eu viva num bom apartamento, por mais que eu ande num bom carro, por mais que eu viva de uma forma boa, se eu não tiver paz no coração, se eu tiver medo no coração, eu vou descobrir que tudo isso não é nada. Esse apartamento não vale nada. Antes de ter vida espiritual, as pessoas que só vivem pelas coisas do mundo, dinheiro é primeiro lugar, posição é primeiro lugar, poder é primeiro lugar. Mas a pessoa que vai se aproximando de Deus, como será que Deus me enxerga? Eu, diante de Deus, é completamente diferente. Por isso, mesmo falando com os ministros, porque falando com os ministros, eles falam sobre coisas espirituais. As coisas espirituais são importantes, receber o perdão do pecado, isso é importante. Esse Deus está junto comigo, isso que é importante. Em 1965, quando eu fui para o exército, eu vivi como soldado por 3 anos. E uma coisa que eu senti fortemente: Deus está comigo. Eu senti fortemente isso. O meu filho, quando ele estava no ensino fundamental, ensino médio, ele foi para os Estados Unidos aprender inglês. Ele foi estudar inglês. E o meu filho, quando ele voltou, na primeira férias que ele teve, ele veio para a igreja. E ele veio para a igreja e veio testemunhar. E eu queria escutar o testemunho do meu filho para saber como estava o coração dele. Escutando o testemunho do meu filho, sabe o que eu senti? O Deus que me conduziu está conduzindo da mesma forma o meu filho. Eu não me lembro o que ele testemunhou, mas eu senti isso. Ah, Deus está conduzindo meu filho. Eu fiquei muito agradecido. O meu filho, ele estava no ensino médio de Nova York e a nossa igreja estava em Huntington. A gente foi para Huntington e eles não aceitavam estudantes do exterior. Então era uma escola pública de Huntington. Então tinha que ligar, mas não estava conseguindo ligar para eles. Aí o advogado da escola falou para o meu filho: ô Yonggu,
Por que você não traz o seu histórico escolar? Ah, porque a outra escola não está querendo me dar esse histórico. Então, você estudou lá na Coreia, no ensino fundamental? Eu estudei. Você pode trazer o histórico? Posso. Tá, não se preocupa. Se você trouxer o seu histórico escolar da Coreia, do ensino fundamental, eu vou fazer tudo isso. Eu sou advogado dessa escola. Você não precisa pensar assim, ficar assim, sem graça diante de mim. Você não precisa me pagar nada. Eu vivo por causa de pessoas como você. Vocês é que me dão trabalho e eu posso ganhar para sobreviver. E meu filho, e ele foi e fez tudo pelo meu filho para estudar naquela escola de Huntington. E depois ele veio para a Coreia, e como acabou, expirou o visto dele dos Estados Unidos, ele foi renovar esse visto. Então ele queria renovar esse visto, mas como já tinha passado da validade, então eles não podiam renovar. Aí ele falou, não se preocupa, é só você fazer um passaporte novo. Tinha passado o passaporte. Mas como ele estava estudando no exterior, e como ele não tinha... Então, como ele não tinha um comprovante que ele estava estudando lá nos Estados Unidos, né? Então falaram para ele tirar o passaporte dele lá nos Estados Unidos. E ele foi para os Estados Unidos e tiraram o passaporte dele lá nos Estados Unidos. E o problema é que ele estava estudando numa escola pública, mas não era reconhecido. Ele tinha que estar numa escola privada para ser reconhecido como estudante. A gente nem sabia disso, ele entrou na escola. E aí o Jong-uk falou o quê? Naquele tempo, se ele tivesse com o passaporte da Coreia pedido esse visto, ele não poderia voltar para os Estados Unidos. Mas como ele tirou o passaporte da Coreia nos Estados Unidos, então ele pôde continuar. E aí, naquele tempo, eu ia fazer uma conferência na Jamaica e ele ligou para o consulado dos Estados Unidos na Jamaica. Eu sou um coreano e se eu for aí, vocês podem me dar um visto? Por quê? Por que você não vai tirar na Coreia e vai tirar na Jamaica? É porque meu pai é coreano e ele vai fazer um seminário bíblico aí na Jamaica e eu queria vê-lo também e tirar um visto aí. Pode vir que a gente te dá. E ele foi para a Jamaica. E ele foi para a Jamaica. O Jong-uk mostrou todo o documento e mandaram dar o histórico. E aí foi pego que ele estava numa escola pública. Você está estudando numa escola pública. Eu não posso te dar o visto, você tem que estar numa escola privada. Então, ele não poderia voltar para os Estados Unidos. E aí, por 30 minutos, ele explicou para o cônsul. Ele explicou tudo o que estava acontecendo até agora. O meu pai é pastor da igreja, e dentro da igreja eu ajudo nos trabalhos, eu faço faxina, eu estudo também. E a nossa igreja, no começo, eu estava numa escola privada, mas eu só tinha lugar para entrar numa escola pública e o advogado ele está preparando toda essa papelada para mim. Então, todos os estudantes de escola pública não conseguiram receber visto naquele tempo. Mas o Jong-uk falou o quê? Mas Deus, Ele está fazendo com que eu estude, Ele está concedendo sua graça para estudar de graça nessa escola pública. Ele explicou tudo e naquele tempo o cônsul falou, tá bom. Essa vez eu vou te dar o visto. Na próxima vez você tira na Coreia, tá? E aí ele pôde estudar nos Estados Unidos continuamente. Então, estudando na escola, ele teve cada fase assim de dificuldade. Mas quando eu vi o Deus que estava conduzindo o meu filho, todas as coisas Deus estava conduzindo a ele. Quando meu filho foi para o exército, eu estava levando ele para a base. E todos os pais que estavam levando seus filhos para o exército estavam chorando, eu não conseguia compreender isso. Por que os pais estão chorando se os filhos estão indo para o exército? Eles são saudáveis, por isso podem entrar no exército, não é qualquer um que pode entrar. E eu voltei para casa sorrindo.
O meu filho foi com 26 anos para o exército. Ele foi 4 anos mais atrasado do que as outras pessoas. E meu filho, indo, ele falou: pai, eu tenho um desejo. Eu não quero ir para a base especial. Mas no dia seguinte, a base especial pegou o meu filho. Então a pessoa da Força Especial ligou: ó, tal dia, tal hora. Então uma pessoa vai ser despachada. E depois na sexta semana, então calculando, naquele tempo, os jovens vão ter que fazer uma prova de inglês e o que tirar primeiro lugar tem que vir para a Força Especial. E naquele dia era o dia que meu filho entrou na base. E o Yongguk, ele estudou nos Estados Unidos, se não tirar primeiro lugar nessa prova, então ele é burro, né? E aí ele tirou primeiro lugar e depois ele acabou indo para a Força Especial e acabou trabalhando no escritório como secretário. E ele estava nessa Força Especial. E depois que ele acabou, ele acabou o treinamento e ele pensou que estava indo fazer um treinamento dessa Força Especial. Aí ele ligou e falou: olha, pai, eu não estou jantando agora, porque só tem um telefone público e a gente tem uma fila, tem que esperar 30 minutos para poder falar no telefone. Por isso eu recebi treinamento e eu acabei perdendo a minha meia, o meu sapato. Pode mandar um para mim de novo, por favor? E aí ele acabou esse treinamento. E aí todo mundo foi despachado, cada um para uma base. Uma pessoa foi para uma base 7, outra para a base 8. E ele... Aí falaram: você é o secretário na Força Especial. E todo mundo bateu palma para ele. E os eventos da UIF, por isso a gente pôde fazer lá na base de Força Especial. Mas surgiu um problema. O meu filho não tinha muito problema para precisar orar, mas surgiu um problema. Sábado, à tarde, ele estava sozinho ali na base, e como ele era o mais novo, ele estava sozinho ali no escritório. E aí estava o superior, ele pegou o telefone e ligou para o Japão, lá para Osaka, no Japão, e ligou para a namorada dele e falou em inglês. E essa senhorita... Então, o que aconteceu? O telefone que eles estavam falando era da base, né? Então, eles descobriram que usaram o telefone da base para ligar para o Japão. Aí, só que era do capitão ali, né? E ele falou: quem foi que usou meu telefone para ligar para a namorada? E falou em inglês. A única pessoa ali que falava inglês era o Yongguk. Todo mundo começou a acusar ele. Aí o capitão ficou bravo. Ô Yongguk, por que você ligou do meu telefone falando em inglês? Não fui eu. Por como você está mentindo para mim? Aí mandou ele ir para a prisão lá do exército. E ele estava indo para a prisão. Aí no dia seguinte, antes de ir para a prisão, ele falou que orou a noite inteira diante de Deus. Aí no dia seguinte de manhã, ele preparou a sua roupa, pegou a sua mala e estava indo para a prisão. Mas aí tinha um soldado que ficava ali e o Yongguk dava aula de inglês para ele. E ele falou: eu vim aqui eu recebi essa ordem de prisão e eu tenho que estar aqui. Yongguk, você não ligou? Não, eu não liguei. Yongguk, seu pai é pastor, né? Sim, ele é pastor. Você pode jurar em nome do seu pai que você não ligou? Sim, eu posso. Você acredita em Deus, né? Sim. Você pode jurar em nome de Deus, é por Deus que você não ligou? Sim, eu juro. Aí ele falou: então me segue. Aí ele foi lá no escritório. E ele falou: olha, quando eu vejo, não foi o Yongguk que ligou para o Japão. Não. Todo mundo falou que foi ele. Não, com certeza foi ele. Aí juntou todo mundo ali na sala. Aí todo mundo está falando que não viu o Yongguk ligar. Ah, é? Ué, eles nem viram e todo mundo está acusando ele. Manda todo mundo vir. Você viu não, você viu não, você viu não. Então por que vocês falaram que foi o Yongguk?
Então, logo na porta da prisão, ele acabou não entrando. Deus estava ensinando meu filho a orar. A noite inteira ele orou diante de Deus. Desde então, Deus fez com que a vida de soldados fosse muito legal para ele. Ele subiu de cargo. Então, porque ele era um soldado de cargo alto ali, as pessoas, como ele era capitão, as pessoas falavam com ele, né? E ele era o secretário do capitão. Yongu, como é que tá o capitão? Ah, ele não tá muito bem. Ah, tá, obrigado. Então me avisa quando ele ficar melhor. Ah, ele tá, e agora? Ah, ele tá ocupado. Ah, por favor, agora ele tá esperando que você traga uma decisão para ele. Ah, obrigado, Yongu. Então eles iam. Então começou a surgir pessoas que receberam salvação através dele. E até tem um missionário que recebeu através dele no exército. Então, dentro da vida espiritual dele, então, nenhuma vez eu precisei preparar algo pelo meu filho. Eu vi claramente Deus preparando todas as coisas para o meu filho. Yongguk, sim, pai. Uma pessoa como você tem que sofrer. Sim, pai. Não, mas isso não é nada de sofrimento para mim. Depois que eu recebi salvação, em 1990, a partir do fim do ano, meu coração estava muito ruim. Então, o meu coração, eu queria ver Deus tratar desse meu coração. Então, no mês de maio de 1990, o meu coração estava muito ruim. E falaram que eu ia morrer. Eu fui para o melhor cardiologista do mundo dos Estados Unidos e ele falou para mim que não tinha cura. Em 1999, no mês de agosto, Deus curou perfeitamente o meu coração. Há um tempo atrás, depois de 13 anos, pela primeira vez eu fiz um check-up geral e no hospital falou que eu estava com um pouco de pressão alta. Então, estava 15, depois no dia seguinte estava 14, depois 13. Aí eu falei, isso é normal, né, com essa idade? Sim, não tem nenhum outro problema. Ele falou que o meu rim direito está um pouco molhado. Aí eu falei, mas não tem problema, né? Se está molhado é só secar um pouquinho, né? Então, é muito diferente, não tem nem comparação. Eu vivi a minha vida e o Senhor vive a vida por mim. Então, eu não fiz nada pelo meu filho. Deus fez todas as coisas por ele. Eu pude enxergar claramente Deus conduzindo o meu filho. Eu fiquei muito agradecido diante de Deus. A outra vez, no ano retrasado, eu fui para o Quênia. Eu não pude ir, né, para uma conferência que teve lá no Quênia, num grande ginásio a céu aberto. Mas lá no Quênia, como eles veem o pai igual ao filho, o filho igual ao pai, o pastor Kitonga, ele estava tão preocupado que eu não ia. Ah, então quem é que vai pregar no seu lugar, pastor? Ah, o pastor Yongguk Park. Ah, mas quem é esse pastor Yongguk Park? Ah, filho do pastor Park. Ah, é? Ah, então tá, não tem problema. Porque tal pai, tal filho. Essa vez a gente estava também diante de uma conferência lá em Suazilândia. Eles pediram para fazer um evento da Páscoa. E pediram para eu pregar lá, né, dar uma mensagem. E eu escrevi uma carta. Sinto muito. Eu já tinha um compromisso marcado, por isso eu não posso participar desse evento de vocês. Mas se vocês não acharem problema, eu posso enviar meu filho no meu lugar. Naquele país, lá na África, eles veem o filho igual ao pai e o pai igual ao filho. Então eles falaram, não tem problema. Lá na Suazilândia, tinha uma grande conferência, teve também conferência lá dentro do Palácio Real, e eles falaram que o pai é igual ao filho, né? Então, vocês,
quando vocês se depararem com problemas, eu resolver esse problema e Deus resolver esse problema no meu lugar, não tem nem comparação. O que diz a Bíblia? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Com certeza. Se Deus deu o seu filho, não poupou o seu filho por nós. Então a maior prova de que Deus é por nós é que Deus deu o seu filho único nessa terra. E isso é a prova de que Deus nos ama. Mas vocês que estão sentados aqui hoje, que são bonzinhos, que ofertam bastante, que fazem bem, não é por causa disso que Deus é por vocês. Porque Deus é por vocês, Deus deu o seu único filho para morrer pelos seus pecados na cruz. Então, se esse Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem ficará contra nós? Pregando o evangelho até agora, eu fui bastante perseguido, eu fui bastante desprezado. Mas qualquer pessoa que seja, Deus bloqueou todas as pessoas para não ficarem contra mim. Não é porque eu sou zeloso, porque eu sou bom, porque eu sou correto, porque eu fui fiel, porque eu sou... Não é por causa dessas coisas. O missionário Peng Sang-chi, quando ele estava na África, aconteceu um problema. Ele estava de carro e no meio do caminho ele recebeu um telefonema. E ele estava lá na África, mas ali não dava dando o telefone. E aconteceu uma guerra. E aí ele ficou com muito medo. E ele leu a Bíblia e está escrito o que no livro de Salmos? Não tocarás no meu ungido, não tocarás no meu sacerdote. Não tocarás no meu ungido, não tocarás no meu sacerdote. E ele teve o coração, enquanto eu pregar o evangelho, ninguém vai poder me tocar. E depois, em Deuteronômio 22, está escrito o quê? Se você no caminho vê um passarinho, se for um passarinho que estiver chocando o seu ovo ou cuidando dos filhotes, então dê liberdade a esse passarinho. O passarinho que estiver chocando significa quem? Os pregadores do evangelho, os que cuidam os ovos para pregar o evangelho, para receber salvação. O que é chocar o ovo? É uma posição de pastor que cuida dos seus filhotinhos. A essas pessoas com certeza tem que libertar. Não toca, não pode pegar. A palavra de Deus, ela é viva e ela tem poder. Não é qualquer coisa, mas enquanto a gente estiver pregando o evangelho, as pessoas, eu viver pelo evangelho é difícil, eu não posso ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro para poder viver do jeito que eu quero. As pessoas podem pensar dessa forma. Mas você se tornar um pregador do evangelho é uma grande diferença com o trabalho do mundo. Até agora, embora eu tenha me deparado com muitos problemas, mas nenhuma vez Deus passou reto por mim, fingindo que não me viu. Nenhuma vez. Não porque eu sempre fui fiel, zeloso. Se for pela fidelidade, não existe nenhuma pessoa que seja fiel. Se for pela fidelidade, não existe nenhuma pessoa que seja fiel aqui. Todo mundo é falho.
Mas Deus, Ele mandou o seu Filho por nós, porque Ele é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Enquanto eu fiz o trabalho do Evangelho até agora, teve muitas pessoas que ficaram contra mim, que me desprezaram, que me perseguiram. Mas Deus sempre esteve comigo e sempre me protegeu. Sempre. Antes, de antemão, Ele bloqueava tudo. É tão gratificante. Essa vez, fazendo o Word Camp, eu falei sobre o macaquinho do irmão Andrew. O irmão Andrew, ele era um soldado holandês e ele participou de uma guerra na Indonésia. Então, quando ele desceu na Indonésia, as crianças estavam vendendo um macaquinho. E como era baratinho, por brincadeira, ele deu umas moedinhas e comprou aquele macaquinho. Então, ele estava no meio da guerra. E ele ficou muito assim, sensível assim. Porque ele estava no campo de batalha, todo mundo fica muito sensível. De manhã, aqueles amigos deles que estavam brincando com ele, em 30 minutos, acabaram virando cadáver, ou acabaram perdendo uma perna, um braço. E em questão de tempo, ele poderia morrer também. Então ele sempre estava muito tenso. E as pessoas, quanto mais tensas elas ficam, mais com a personalidade assim, elas ficam mais irritadas. E aí esse irmão Andrew, ele pegou o seu macaquinho e ele ia para o meio da floresta e ficava brincando com esse macaquinho. E quando ele brincava com o macaquinho gostava, ele dava uma banana, o macaquinho gostava. Aí um dia, a partir de um momento, ele parou de brincar, de fazer macaquice, né? E ele começou a tremer, eu não gostava mesmo que desse uma banana para ele. Ele não conseguia compreender, porque não dava nem para conversar com o macaco, eles não conseguiam se comunicar. E esse macaquinho, esse soldado, ele podia relaxar seu coração com esse macaquinho. Então ele amava muito esse macaquinho. Então ele estava tão tenso, né? Tão irritado na guerra. Mas ele ficou tão chateado por causa do macaquinho. Aí naquele dia, da mesma forma ele foi para a floresta, colocou o macaquinho no peito e começou a alisar o macaquinho. E quando ele pegou e alisou o pescoço, tinha uma coisa no pescoço do macaquinho. Quando ele mexeu, alguém colocou no macaquinho, quando ele era pequenininho, um fio de arame. E aconteceu o quê? Que esse pelo do macaco encobriu esse arame. Então esse arame continuou igual, mas o macaquinho começou a crescer. E aí esse arame começou a enforcar o macaco. E naquele dia o irmão Andrew, ele foi para o quarto dele, ele pegou uma gilete, ele pegou um alicate e foi ali na floresta e falou para o macaquinho, né? Mas como eles não conseguiam se comunicar, e ele falou, olha, isso daqui tá te incomodando no pescoço, né? Eu vou pegar essa gilete e vou tirar esse arame do seu pescoço. E começou a mostrar como com palavras não dá certo. Mas eu acho que o macaquinho entendeu. E o irmão Andrew deitou o macaquinho, e o macaquinho estava deitado, e com a perna direita ele colocou em cima da barriga do macaquinho, e com o braço esquerdo ele segurou a cabeça do macaquinho, e ele começou a procurar o nó do arame, e ele achou o nó. E esse nó já estava dentro da carne do macaquinho. E ali do lado do nó, ele começou a pegar a gilete e o estilete, e começou a separar da carne com o arame. Mas o bom, ainda bem que o macaquinho aguentou. E aí ele cortou aquele nó do arame, e quando soltou o nó do arame,
facilmente ele tirou o arame do pescoço do macaquinho. E estava sangrando, mas mesmo sangrando, o macaquinho ficou tão feliz. O irmão Andrew, embora eles não conseguissem se comunicar, aquele sofrimento que o macaquinho estava tendo, o irmão Andrew percebeu isso e ele fez todas as coisas pelo macaquinho. O macaquinho não consegue se comunicar com o ser humano, mas porque o coração consegue se conectar. O dono conhece minha dor, ele está querendo tirar esse meu sofrimento, então eu vou aguentar. Eu não sei se o macaquinho entendeu isso, mas desde então, o macaquinho ficou muito feliz. Eu li esse livro. Se a gente estiver sofrendo por causa do pecado, e Deus está querendo tirar, nos livrar desse sofrimento, se a gente conhecer o coração de Deus, se a gente se depositar na mão de Deus, se a gente acreditar em Deus, se a gente confiar em Deus, imagina quão feliz Deus não vai ficar. Nós somos 100 mil vezes mais inteligentes do que o macaco. Nós temos muito mais sabedoria que o macaco. Mas toda a nossa cobiça, a gente quer viver seguindo a cobiça da nossa carne. A gente quer deixar todo o nosso coração para a nossa cobiça. A gente só quer preencher a minha cobiça. Por isso a gente não tem interesse no coração de Deus. O irmão Andrew, se deixar só assim o macaco com aquele arame, ele vai morrer. Mas com a gilete, ele tirou aquele nó e desatou o nó do arame. E assim aquele arame facilmente saiu do macaco e ele pôde ficar feliz. E o macaco novamente começou a fazer macaquice, pulando, correndo, andando, brincando. Se por acaso Deus, para nos libertar do pecado, Ele nos mandou Jesus Cristo. E se a gente conhecer o coração de Deus, perceber o coração de Deus e receber o perdão do pecado, então a gente pode se tornar numa felicidade de Deus. Imagina quão feliz Deus não vai ficar em nos ver feliz. Isso é a maior gratidão, é o maior culto, a maior felicidade para Deus. Mas o problema é que nós não acreditamos em Deus. Deus está nos protegendo. Deus está nos ajudando. Deus está trabalhando em nós. Mas a gente se preocupa porque parece que Deus não vai me ajudar. A gente não acredita no método de Deus, então a gente utiliza o nosso próprio método. Então, em vez de esperar pelo trabalho de Deus, eu fluo pelo meu próprio método e caminho. Tem muitas pessoas que vivem assim. A Bíblia fala assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, eu não sou um bom pastor, não sou um pastor inteligente, eu não sou nada de especial. Eu simplesmente, pela graça de Deus, sei de algumas palavras da Bíblia, recebi o perdão do pecado, só isso que eu sei. Por isso, no dia em que recebi o perdão do pecado, eu fiquei muito feliz sem conseguir expressar minha felicidade. Eu pensava que eu ia para o inferno eterno. Mesmo que eu não vá mesmo que eu somente faça faxina na igreja, se eu puder ir para o céu, tá ótimo. Se alguém puder me salvar, tá ótimo. Ia ser muito bom se meu pecado fosse lavado. Mas Satanás fechou os meus olhos. Está escrito na Bíblia que nossos pecados foram lavados. Mas eu não conseguia enxergar isso mesmo que eu lesse a Bíblia. Está escrito que meu pecado foi lavado. Vamos ler um pouco mais adiante. Versículo 33, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e já. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Pessoal, eu já assisti muitos julgamentos.
E eu também já recebi vários julgamentos, que até estou cansado disso. A gente fica tenso. Então, quando os irmãos, eu voltava de algum julgamento, os irmãos assim não querem se encontrar comigo, né? Então, eu não tinha método. E naquele tempo eu vi exatamente a minha pessoa. Eu estou acreditando em Deus nessa situação? Eu estou acreditando que Deus vai me ajudar? Continuamente indo por essa direção. Então surgiam mentiras. E eu não queria cair nessa. Então, mais do que eu fazia a conferência, eu comecei a aumentar 30% mais as conferências que eu fazia. Por quê? O bom é que julgamento era todas as segundas-feiras. Então, eu podia participar do julgamento, né? E depois eu podia viajar para o exterior. Eu fiquei muito agradecido com isso. Então, as pessoas falavam que a gente estava pagando alguém, que tinha alguém... Por isso que era segunda-feira. Mas depois a gente descobriu que todos os grandes casos eram só na segunda-feira. E falou que no fórum de Cheongju foi a primeira vez que teve um tão grande caso assim. Quando eu vejo agora, as pessoas me perseguiram, as pessoas mentiram, as pessoas falavam todas essas coisas para mim. Então, tudo isso apareceu diante de mim, o que as pessoas disseram sobre mim. Mas sabe o que foi gratificante? Eu não sou uma pessoa assim boa, que não gosta de dinheiro. Realmente eu gostava muito de dinheiro. Eu passei muita dificuldade porque não tinha dinheiro. Eu fui bastante desprezado porque não tinha dinheiro. Então, quando eu não tinha dinheiro, eu estava cheio daquele coração de cobiça. Mas depois de 1962, que eu acreditei em Jesus Cristo, eu não conseguia nem mais comparar Jesus Cristo com o dinheiro. Jesus Cristo é tão bom, é tão maravilhoso. Jesus Cristo, Ele me faz tão feliz. E eu fiz tantas coisas. E para construir o centro de retiro lá em Benin, como? Onde que a gente vai arranjar tanto dinheiro? Como que a gente vai poder pagar aquela obra? Mas, de uma forma milagrosa, o pastor No Jong-ah, ele fez engenharia civil. Então, ele não sabia fazer muito bem a base, né? Aí eu falei, você tem que fazer conforme essa lei. E esse missionário, ele não sabia muito bem, né? Mas ele, com muita dificuldade, ele construiu. Ele, sendo um pregador do evangelho, ele tinha que pregar o evangelho, né? Mas ele tendo que fazer essas obras, assim, eu me sentia, assim, muita desculpa no coração. Mas, porque todas essas coisas aconteceram por meio de Deus, eu fiquei muito agradecido. Para fazer essa obra, a gente nunca estendeu a mão para alguém, ou pediu para alguém, né? Deus preencheu todas as coisas. Em Zâmbia, agora a gente está se preparando para construir as coisas, a gente já recebeu o alvará. A gente tem essa palestra de inteligência emocional e tem uma empresa maior do que a Samsung. Esse presidente da empresa, ele tem 5.900 funcionários. E ele fez todos esses funcionários escutar essa palestra e doou $2 milhões para a gente poder construir. Com esse dinheiro a gente pode construir na Zâmbia, mesmo a gente pagando todos os impostos. Todos esses trabalhos que Deus faz por nós. Os ministros vão vir para o nosso fórum. Os ministros estão me chamando. São coisas assim inimagináveis, mas somente tem um motivo para isso.
É porque Deus me fez receber o perdão do pecado e Deus se alegra que eu pregue esse evangelho para as pessoas. Pregando o evangelho, Deus se alegra muito. Eu não sei o que as outras pessoas falam, mas a gente faz a cantata pelo evangelho, faz a IYF, faz o Word Camp, faz o CLF, faz também o Good News Corps. Muitos pastores do mundo escutam o nosso evangelho e vêm nos procurar. Ontem, um pastor dos Estados Unidos ele tem uma escola de 2 milhões e 600 mil dólares que ele falou que queria comprar, 26 milhões de dólares, né? E ele falou que queria comprar pra gente, vamos fazer uma escola de teologia, uma escola de música. A gente quer trocar essa teologia do mundo para uma teologia do evangelho, de verdade, para fazer os jovens lerem a Bíblia. Se os jovens lerem a Bíblia 200 vezes, eles vão se tornar os maiores teólogos do mundo. Se ler 10 horas por dia da Bíblia, então pode ler 200 vezes por ano. Se você ler. Então você pode ler 4 horas por dia e trabalhar 10 horas. Então você pode fazer todas essas coisas. Então uma nova teologia do mundo. A escola de inteligência emocional. Então muitos países querem estabelecer essa inteligência emocional e querem se encontrar comigo para a gente poder também fazer o MOU. Então eu acho que a gente não vai conseguir fazer tudo isso. A gente precisa de tanta gente, né? Então, para se tornar na pessoa com melhor mente, ela tem que ela tem que se formar na palestra de inteligência, ela tem que se formar na inteligência emocional, porque esse é o topo. Tem tantos trabalhos para a gente fazer. Pessoal, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o problema é, Deus é por mim ou não? Então, se Deus não é por nós, por que Ele teria mandado o seu Filho Jesus Cristo para nós? Então, se Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelo nosso pecado, não tem como Ele não ser por nós. Mas as pessoas não acreditam nessa verdade. As pessoas não acreditam em Deus. Até agora, a gente passou por muitas dificuldades e nenhuma vez Deus nunca nos deixou. Não é porque eu fiz bem. Enquanto eu viver pelo Evangelho, eu posso ver Deus nos protegendo. Deus falou para Abraão: eu te abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Seja tu, Pai da bênção. Então aquelas pessoas que nos xingam, que nos perseguem, coitada dessas pessoas. A gente não sabe quem é. Porque essas pessoas não sabem quem é, que Deus é por nós. Então no final, quando passa o tempo, aparece que Deus não se agrada dessas pessoas. E coitada delas. Deus nos salvou. Anteontem, essa semana toda a gente fez assim um treinamento dos missionários. Eu estava tão ocupado, desde de manhã eles vinham. Eu não tinha nem tempo para jantar. E a gente e à tarde teve culto dos senhores. Os senhores fizeram o bolinho de arroz, né? Eu perguntei, por que bolinho de arroz? Para agradecer diante de Deus. Até agora, a gente orou diante de Deus e Deus escutou nossa oração e fez o pastor ser inocentado do julgamento. Eu acho que eu comi 6 bolinhos de arroz, né? Eu fiquei com a barriga bem cheia. Eu fiquei muito feliz. O ancião Hwang Hyo-jong
eu comendo com ele, eu fiquei tão feliz. O ancião Pangmonte comendo com ele, e todos os anciãos, um do lado do outro, assim. Eu fiquei muito agradecido e feliz. Não tem problema, quando a gente fala, recebam visitas nas suas casas, e eles não sabem de nada, só preparam para receber essa visita. Quando eu vejo, é tão precioso, até quando eu vejo. Quando eu falo, preguem, eles não sabem de nada e só vão adiante e pregam. Eu sou pastor desse tipo de igreja. Deus deu essa tamanha bênção. Os meus netos estão em casa e a avó deles comprou muita coisa para eles comerem. E eles comem tanto. O caçula Sonir, daqui a pouco, eu acho que ele vai ficar com o mesmo corpo que eu, né? Bem gordinho. Come muito. Ele fica tão feliz na casa do vô e da avó. E o pai e a mãe já foram embora para os Estados Unidos. E agora os seus pais já foram embora. Agora vocês vão apanhar de mim. Mas mesmo falando isso, eles ficam dando risada, ficam felizes. Deus, junto com o meu filho e a minha filha, a gente pode ficar juntos, com os netos. Quando eu chego em casa às 11 horas da noite, esses molequinhos já estão dormindo. Não estão dormindo, estão esperando o vovô. A gente toma um suco, conversa e vai dormir bem tarde. Deus, na escuridão, no pecado, no medo, no problema, no sofrimento. Eu estava vivendo essa vida. Mas por que o Senhor me amou? Por que o Senhor me salvou? No mundo inteiro, onde é que existem irmãos assim? Essa vez, os missionários estão recebendo treinamento. As irmãs, elas preparam umas comidas tão boas. A gente almoça. E eu liguei para minha esposa. Ô, querida, você já comeu? Acho que era 2 horas da tarde, já tinha almoçado, né? Aí eu falei, eu quero comprar um prato de macarrão gelado. Você não quer vir? Ah, mas eu já comi. E aí fez o macarrão em casa, lá. E aí comendo eu lembrei da minha esposa. Eu sou bem fiel, né? Aí liguei para minha esposa. Antes de 1962, quando eu ainda não conhecia Jesus, eu vivia como um animal, quando eu paro para pensar. Eu passei fome, tive dificuldade, mas hoje em dia, o meu neto, ele come tanto, mas não falta comida. Eu fico tão agradecida porque eles estão vivendo nesse tempo. Nossa, esses molequinhos comem tanto. Se ele tivesse nascido na minha época, imagina quanta dor no coração eles iam me dar. Até um tempo atrás, as pessoas da minha idade, eles tinham vergonha de ir diante da mesa. Porque eles tinham idade, nem trabalhavam e só comiam. E sentando na mesa, eu tinha que morrer logo. Quem é que quer morrer logo? Mesmo tendo 100 ou 200 anos. Mas eles falavam assim. Mas agora a gente vive nesse tempo de abundância de comida, mas ninguém agradece por isso. Não precisa ficar espiando, né, se vai faltar comida. A nossa preocupação é de sobrar comida. A gente está recebendo tamanha graça que a gente não tem nem como expressar. Em 1989, quando no começo a gente mandou missionários, o nosso país era tão pobre. Eles não estavam fazendo passaporte para os cidadãos. Em 1988, depois que a gente fez a
as Olimpíadas, depois, em 1989, para pessoa com mais de 40 anos, eles fizeram passaporte para essas pessoas. Eu tinha já, né? E aí eu fiz o passaporte, eu fui para Los Angeles, fui para Berlim, Alemanha, fazer conferência, e continuamente enviei missionários. Eu fiz um trabalho que Deus se alegrou. Naquele tempo, a gente não podia dar muito dinheiro para ajudar, a gente sem muitas coisas. Os outros missionários olhavam para a gente, nossa, vocês têm uma missão que apoia vocês? Se vocês têm missão que te apoia, então como é que estão te ajudando? Não, mas essa é a nossa ordem, né? Eles sofreram bastante no começo, os nossos missionários também. Se a gente tinha comida, se os nossos pastores também, se tinham comida, mandavam para o exterior, se tinham dinheiro, mandavam para o exterior. Foi assim que a gente começou com dificuldade. Não é porque a gente tinha abundância, a gente não tinha muitas coisas, mas todos, recebendo o coração de todos os irmãos. Esses missionários, indo para o mundo inteiro, estão encobrindo o mundo inteiro de evangelho. Eu acredito que Deus está se agradando muito. A irmã hoje testemunhou sobre a pessoa que ficou na casa dela. Imagina, não é só essa irmã. As pessoas do mundo também, eu acho que todas as pessoas do mundo todo estavam brigando para receber a visita nas suas casas. Receber visita em casa, compraram cama, compraram estante, compraram mesa, compraram um apartamento, compraram um cobertor novo. É tão amoroso isso. Anteontem, à tarde, as senhoras fizeram um monte de bolinho de arroz e trouxeram. Foi tão gostoso que eu agradeci muito. Eu pensei, será que essas pessoas têm casa para cuidar? Será que elas cuidam do marido, cuidam dos filhos? Tão agradável de vê-las vivendo para Deus, para o Evangelho. Deus ajuda essas pessoas 1000 vezes mais. Porque mais do que elas protegerem seus filhos, Deus protege 1000 vezes mais. Mais do que elas protegerem o marido, Deus protege 1000 vezes. Então elas têm essa fé. E agora, estou crucificado com Cristo na cruz. Está escrito na Bíblia, né? Quando a gente vê. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha, é Deus quem nos justifica. Com certeza, Deus está falando que nós somos justos. Quem é que nos justifica? Pastor Oxo Parque? Apóstolo Paulo? Não, é Deus quem está falando que nós somos justos. Então, nós somos justos. Independente do que falem, nós somos justos. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém pode me separar do amor de Cristo, nem eu mesma. Independente do que eu faça, eu não posso me desligar do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Quando a gente vê a situação, está escrito, considerados como ovelhas para o matadouro. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. A situação nos mostra isso. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Não somos vencedores, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Então nós entregamos toda a nossa pessoa para Deus. Meu tempo, minha vida, meu dinheiro. E eu vejo Deus me preenchendo. Essa vez a gente fez um livro, publicou um livro. Sabe o que é bom? Dos Estados Unidos veio meu filho e o grupo dele.
E eles vieram a noite inteira e traduziram o livro. E de novo mandaram para os Estados Unidos, corrigiram e mandaram de volta, e na hora a gente já publicou. É um livro da inteligência emocional. Não você que está dentro de mim. Não eu que estou dentro de mim. Um outro eu. Deus me abençoou bastante. Estimados irmãos. Não porque o pastor Parque é pastor. Mas todos vocês. Em todos vocês Deus trabalha. Vocês trabalhem por Deus, que Deus vai lhes proteger. Vocês sirvam a Deus, que Deus vai cuidar de vocês. Agora, todas as coisas que a gente faz, deposita na mão de Deus. Seus filhos, seu futuro, sua velhice. Dependam de Deus e vivam somente servindo a Deus. Porque assim, uma grande bênção e graça virá sobre vocês. Pelo Evangelho, vivam aprendendo a viver pelo Evangelho. Não desperdicem pelo Evangelho, não tem problema, o dinheiro, o tempo, o coração, em todas as coisas não tem problema desperdiçar pelo Evangelho. Tudo dê para o Senhor. E assim Deus nos abençoará. E assim vocês poderão ser as pessoas mais abençoadas desse mundo. Até aqui. Por um momento, vamos todos abaixar nossa cabeça e vamos ter um momento de orar.